Por que que é importante o seu paciente saber reconhecer as emoções dele? A primeira coisa é ter uma autopercepção do seu funcionamento. Infelizmente, muitas pessoas não sabem reconhecer as suas próprias emoções, reconhecer o que eles estavam sentindo. Eles simplesmente, eu estou com desconforto, estou com uma angústia, coisas nesse sentido, mas não sabe identificar exatamente as emoções que eles estão sentindo. E ter uma noção aí de quais são as emoções, como elas são expressadas, seja na questão da face, no corpo, como o corpo reage, que comportamentos costumamos ter quando temos aquela emoção, que tipos de pensamento costumamos ter quando temos aquela emoção. Quando nós entendemos muito bem isso e passamos isso para o paciente, é um jeito mais fácil dele conseguir identificar e saber identificar e reconhecer as suas emoções. E essa autopercepção das emoções ajuda ele ter uma autopercepção do seu funcionamento, porque daí ele consegue perceber que ele é uma pessoa que sente realmente muito mais tristeza do que talvez ele gostaria de sentir ou que outras pessoas aí gostaria de sentir. Ou ele tem uma autopercepção de que talvez ele sente muito mais ansiedade do que outras pessoas. E ele pode entender como o comportamento que ele tem mantém ele aí nessa questão, nessa ansiedade, de certo modo, aí também. Então, o primeiro benefício do paciente saber reconhecer as suas emoções é ele ter uma autopercepção do seu funcionamento. Depois ele vai conseguir identificar os pensamentos envolvidos com isso, porque, como eu disse, existe uma série de pensamentos, de tipos de pensamentos que podem levar às mais variadas emoções. E isso é uma coisa realmente que aparece bastante, tá? E depois ele vai aprender a viver com elas, né? Então, quando ele aprende a reconhecer as suas emoções, ele aprende que é melhor viver com elas, porque ele não vai conseguir se livrar dessas emoções. Então, reconhecendo as emoções, a gente vai conseguir ajudar esse paciente a aprender a viver com essas emoções, já que a gente não consegue se livrar dessas emoções. Nós nunca vamos nos livrar das nossas emoções, elas são as emoções básicas da nossa vida. Elas sempre estão lá, sempre estarão lá nas nossas vidas, tá bom? Isso é muito importante. Então, todo o trabalho psicoterápico, né, todo o trabalho aí na terapia, começa justamente com a autopercepção do nosso funcionamento e de como nós reagimos às situações e às emoções. Então, aí, como a gente reage às situações da nossa vida, como o paciente reage às situações da vida dele, isso é muito importante da gente entender. Então, a interpretação que ele tem dessas situações, isso gera suas emoções disfuncionais, isso gera seus comportamentos disfuncionais que mantém ele naquele problema, que mantém ele sofrendo. E a interpretação que ele tem a respeito das suas emoções pode intensificar o seu problema, porque se um paciente sofre muito com a sua ansiedade, né, no sentido, ai meu Deus do céu, eu não posso sentir ansiedade, ansiedade é uma emoção terrível, por exemplo, se ele sofre muito com isso, com essa ansiedade, então é uma coisa que a gente precisa trabalhar com isso, porque, como eu comentei, as emoções não vão embora, a gente nunca vai se livrar delas, a gente consegue lidar melhor com elas, a gente não consegue se livrar das emoções. E o paciente precisa entender isso para que ele não fique sofrendo desnecessariamente por conta das suas emoções, que sempre estarão ali, né? Esse é todo o trabalho psicoterápico, aí começa justamente com isso. Se você não consegue ajudar o paciente a reconhecer isso dos seus das suas emoções, como essas emoções podem afetar e coisas nesse sentido, ele se mantém no seu problema com o uso dos seus comportamentos de segurança e pensamentos reforçadores e busca soluções mágicas ou disfuncionais. Então, quando ele não aprende a lidar melhor com as suas emoções, quando ele não sabe lidar, quando ele não consegue reconhecer ou lidar com as suas emoções ali que causam muito sofrimento, é muito mais fácil ele se manter no seu problema, porque ele fica buscando soluções mágicas, soluções irreais, de certo modo. Então ele fica buscando aquelas promessas doidas, se livre da ansiedade para sempre, né? Nunca mais sinta isso, né? Você não vai mais sentir tal emoção, você não vai mais fazer isso, você vai se curar com tanto tempo de tratamento, coisas nesse sentido. É muito mais fácil ele se envolver nessas promessas de curas mágicas, de certo modo, seja de tratamento, seja de remédio, coisas nesse sentido. E isso mantém ele no problema. Por quê? Porque isso é irreal. Isso não é uma verdade. E aí, quando ele faz uso
desses tratamentos, por exemplo, que não tem essa solução, que não dão essa solução mágica que ele busca, ele sofre, porque daí ele interpreta que o problema é ele. Tipo, eu tô fazendo o tratamento que me dá a solução mágica, mas eu não estou melhorando, então o problema sou eu. Isso reforça ainda mais aquilo, reforça a sua autocobrança, baixa ainda mais a sua autoestima. E por aí vai. Ao mesmo tempo, o paciente pode se envolver em comportamentos muito disfuncionais quando ele não sabe lidar bem com suas emoções, como por exemplo beber demais, como por exemplo comer demais, como por exemplo usar drogas, porque aquela emoção ela é tão pesada, é tão negativa para o paciente que ele precisa fazer o uso de alguma substância para ir amortecer os seus sentimentos, tá? Isso é uma coisa realmente que vai ajudar o paciente na cabeça dele, mas na prática não ajuda, né? Porque ele acha que aquilo vai ser benéfico para ele, porque naquele momento tirou aquele sofrimento, amorteceu, né? Amorteceu de certo modo aí o funcionamento dele, o sofrimento dele, mas não traz nenhuma solução. E ele acaba se envolvendo em comportamentos bem disfuncionais que prejudicam ele. E aí ele tem consequências bem disfuncionais. Então é fácil ele se envolver bastante com a bebida, se envolver bastante com drogas, isso afetar muito os seus relacionamentos, afetar a sua saúde física, ou comer demais, como a gente está falando, isso afetar muito também o relacionamento dele com a comida, e por aí vai, né? Então, quando a gente não ensina o paciente, quando ele não aprende que as emoções, como identificar essas emoções, como lidar de uma forma mais saudável com essas emoções, né, de uma forma mais realista também, essas coisas podem acontecer. Eles buscarem realmente respostas mágicas ou se envolverem em comportamentos que acabam prejudicando aí a sua vida, tá?